foi retirada aqui na última fase pela claudicação, confirmada aqui pelos 5 jurados, mais o jurado de claudicação. A gente deixou a tela até o final, já mostrou um pouquinho no início, mas realmente piorou, já fez para o grau 2. Na verdade, no moderado, né? Então a gente tem que avaliar e faz a retirada do animal. Aqui as 7 éguas do comentário, tendo a maior disputa aí entre a primeira e segunda égua, 2 éguas de gesto muito bom, de muita qualidade na distribuição dos apoios. A terceira também se aproximando pelo estilo, uma égua muito bem ajustada, muito fácil de ser montada, com grau de reunião muito bom. Quarta e quinta, 2 éguas com boa distribuição também de apoio, então também aí um grupo. E 6 e 7 a gente tendo hoje na sexta égua, e principalmente quando a gente vai avaliar no final de prova, apesar da outra égua estar no outro grupo, mas mesmo assim a égua da frente teve essa distribuição de apoio ainda um pouco melhor, a perna um pouquinho mais eficiente, postura ainda de mais qualidade. Se a gente olhar aí as 2 éguas, a castanha sustenta ainda com mais naturalidade. Todas as duas poderiam ter o anterior um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais corrigido, daria a elas a melhor coordenação, mas a égua no final de prova castanha com perna ainda melhor montada, também um pouco mais de qualidade, por isso opção. Pode parar a 7ª. Muito obrigado. A turdilha aqui com a castanha, apesar da turdilha ter pecado um pouquinho na montada, faltando um pouquinho mais de ajuste no bocado, mas ainda no final de prova, aí principalmente nessa fase final, ela mostra o gesto de mais qualidade. Ela tem coordenação de movimento melhor, ela tem a perna um pouquinho mais eficiente, o anterior dela é um pouco mais baixo. Na montada, como eu disse, ela pecou um pouquinho aí no adestramento, no temperamento, mas o gesto do macho fazendo aí um pouco mais de peso realmente a favor dela. Tanto quando a gente fala em distribuição dos tempos de apoio, quanto no movimento mais coordenado, a perna um pouco mais eficiente, anterior um pouquinho mais baixo, chegando um pouco mais suave ao solo, que dá a ela o melhor equilíbrio, por isso opção. Pode parar de trás. Muito obrigado. Quarta e quinta, aí aqui se a gente fosse ver realmente na montada, a égua de trás já peca. As 2 éguas têm qualidade em distribuição de apoio, a égua de trás tem um pouquinho melhor coordenação do movimento, mas realmente hoje na montada a égua da frente um pouco melhor, mais fácil de ser conduzida, está reunindo com mais facilidade. A égua turdilha, quando a gente tenta reunir, ela vai um pouquinho mais na boca. Realmente ganha na coordenação a égua turdilha, mas hoje pela montada, pelo adestramento, pela apresentação, regularidade de prova, principalmente pela montada no temperamento e ajuste no bocado, a égua castanha um pouco melhor, por isso opção. Pode parar a turdilha, égua se ajustar a boca, muito qualidade. Terceira e quarta, aqui a gente já cresce pelo movimento, pelo equilíbrio, pela postura, pela perna ainda mais potente da terceira égua. A égua de trás, apesar de machado e boa de sela, falta ela ali um grau de posterior um pouco melhor. Ela poderia fazer mais força com a perna, que a terceira faz muito bem. Então dá a ela um grau de reunião, um ajuste, uma facilidade na equitação. Na montada não tem diferença na maciez, mas sim no grau de reunião. Ela reúne, alonga com mais facilidade, justamente pela perna estar um pouco mais forte. A castanha de trás já leva o jarrete um pouco mais enrijecido, isso faz ela levantar um pouquinho mais os anteriores, ela descoordena. Da frente mais potente, com a perna mais engajada, o grau de reunião melhor, e na montada, como eu disse, o melhor ajuste no adestramento, por isso opção. Pode parar. A quarta, muito obrigado. Segunda e terceira, aqui a gente já cresce tanto em distribuição de apoio, naturalidade no gesto, quanto coordenação do movimento. A égua que anda mais fácil, ela usa menos energia aí para locomoção. A castanha já começa a subir um pouquinho mais a sua movimentação, tanto de anterior e quanto de posterior. Então ela desperdiça um pouco mais de energia no movimento. A da frente não, ela é marchada igual a de trás, com o movimento mais amplo, com a perna um pouco mais eficiente, o anterior é mais baixo, isso faz ela oscilar menos o eixo corpóreo. E na montada, apesar de muito ajustada, muito bem arrumada a terceira égua, a segunda também está com um grau de maciez de melhor qualidade, abrindo com mais facilidade, mantendo o equilíbrio e a melhor montada, por isso opção. Pode parar a terceira, parabéns pela égua. Primeiro e segundo, aí aqui a gente já cresce tanto quando a gente fala em amplitude de passada, quanto em postura, energia no movimento, no gesto como um todo, não pela distribuição dos apoios, que a égua de trás também é extremamente machada, mas sim pela potência, pela amplitude, pela postura, pelo grau de reunião, mantendo aí a boa distribuição de apoio, transferindo mais facilmente o peso de seus anteriores para o posterior. A castanha já debruça um pouquinho mais
mais ali no seu conjunto de frente, então ela já não tem a mesma facilidade nem de reunião e nem de alongamento que tem a primeira égua. Então a primeira égua é mais potente, mais engajada, mais reunida, com mais ajuste e essa transferência de peso do anterior para o posterior, visto que as duas são muito machadas de qualidade sela, por isso a opção. Pode parar, as duas são de parabéns, proprietários e apresentadores.